Numa noite estrelada, onde o céu parece se abrir para revelar algo extraordinário, no horizonte, uma luz brilha mais forte que todas as outras, uma estrela que não estava lá antes. Essa estrela não era comum, era um sinal de Deus, um chamado para uma jornada que mudaria a história. Em terras distantes, 3 homens sábios, conhecidos como os Reis Magos, observaram esse fenômeno com olhos cheios de curiosidade e fé. Eles não sabiam exatamente o que aquela estrela significava, mas sentiam no coração que algo grandioso estava prestes a acontecer. Essa é a história de uma viagem incrível, cheia de desafios, descobertas e um encontro que marcaria a humanidade para sempre. A jornada dos Reis Magos até o menino Jesus em Belém. Os Reis Magos eram estudiosos das estrelas e da sabedoria antiga. Eles vinham de regiões distantes, possivelmente da Pérsia ou da Arábia, onde o conhecimento sobre astronomia e profecias era vasto. Quando viram a estrela, entenderam que não se tratava de um evento comum. Era um sinal celestial, uma mensagem de Deus. A estrela os guiaria até um rei recém-nascido, mas não um rei como os que conheciam. Este seria o Rei dos Reis, o Salvador prometido. Decididos a seguir a estrela, os magos se prepararam para uma longa viagem. Eles reuniram presentes especiais: ouro, incenso e mirra. Cada um desses presentes tinha um significado profundo. O ouro representava a realeza, o incenso simbolizava a divindade e a mirra, usada em rituais de sepultamento, apontava para o sacrifício que Jesus faria no futuro. Com esses tesouros em mãos, eles partiram em uma jornada cheia de incertezas, mas com a certeza de que Deus os guiaria. A viagem não foi fácil. Eles atravessaram desertos escaldantes, montanhas íngremes e enfrentaram noites frias. A estrela, porém, nunca os abandonou. Era como se Deus estivesse dizendo: sigam em frente, eu estou com vocês. Durante o caminho, os magos compartilhavam histórias e reflexões sobre o que encontrariam. Seria um palácio luxuoso, um exército poderoso. Nada poderia prepará-los para a humildade do local onde o Salvador nasceu. Enquanto isso, em Belém, Maria e José cuidavam do menino Jesus. Eles estavam em uma manjedoura, um lugar simples, longe da grandiosidade que muitos esperariam para um rei. Mas era ali, naquela simplicidade, que Deus escolheu para revelar seu amor ao mundo. A chegada dos Reis Magos seria um momento especial, uma confirmação de que Jesus era realmente o Messias prometido. Ao se aproximarem de Belém, a estrela parou sobre o local onde Jesus estava. Os magos sentiram uma alegria indescritível. Finalmente, após tanto tempo, eles estavam prestes a conhecer aquele que havia sido anunciado pelas profecias. Quando entraram na casa, viram o menino Jesus nos braços de Maria. Naquele momento, toda a jornada fez sentido. Eles se ajoelharam e o adoraram, entregando os presentes que haviam trazido. Era um ato de reverência e reconhecimento de que Jesus era o Filho de Deus. A história dos Reis Magos nos ensina sobre a importância de seguir os sinais que Deus coloca em nosso caminho. Eles não hesitaram em deixar tudo para trás e seguir a estrela, mesmo sem saber ao certo o que encontrariam. Sua fé e obediência são exemplos para todos nós. Além disso, os presentes que ofereceram mostram que devemos dar o nosso melhor para Deus, reconhecendo sua grandeza e amor. A jornada dos Reis Magos também nos lembra que Deus age de maneiras surpreendentes. Ele não escolheu os poderosos ou os ricos para serem os primeiros a conhecer Jesus. Escolheu homens sábios, mas simples, que estavam dispostos a buscar a verdade. Da mesma forma, Deus nos chama hoje para buscá-lo. Não importa quem somos ou de onde viemos. Enquanto os magos
Partiam de Belém. Deus os avisou em um sonho para não voltarem a Herodes, o rei que queria matar Jesus. Eles obedeceram e retornaram por outro caminho. Esse detalhe nos mostra como Deus protege aqueles que o seguem e como Ele guia nossos passos quando confiamos nele. A estrela que guiou os magos não era apenas um fenômeno astronômico, era um sinal do cuidado de Deus. Ele usou algo tão grandioso quanto uma estrela para mostrar o caminho até seu filho. Isso nos faz pensar quantas vezes Deus coloca estrelas em nossas vidas para nos guiar, mas nós não as percebemos. Precisamos estar atentos aos sinais que Ele nos dá. A visita dos Reis Magos também cumpriu profecias do Antigo Testamento. Em Isaías 60:3 está escrito: "As nações se voltarão para a sua luz, e os reis para o resplendor do seu alvorecer." Os magos representam as nações que viriam adorar Jesus, mostrando que ele veio para todos, não apenas para um povo ou uma cultura. A história dos Reis Magos não termina com a visita a Jesus. Ela continua em nossos corações hoje. Assim como eles, somos chamados a buscar Jesus, a adorá-lo e a oferecer o que temos de melhor. Não importa a distância que precisemos percorrer. O importante é seguir a luz que Deus coloca em nosso caminho. Os Reis Magos, após deixarem Belém, retornaram para suas terras com os corações cheios de alegria e gratidão. Eles haviam testemunhado algo que poucos poderiam compreender: o Filho de Deus, o Salvador do mundo, nascido em meio à simplicidade. Em suas mentes ecoavam as palavras das profecias que haviam estudado, agora vivas diante de seus olhos. Aquele menino, tão pequeno e frágil, era a esperança de toda a humanidade. Durante o caminho de volta, os sábios compartilhavam entre si as impressões daquela experiência única. Um deles comentou sobre a pureza que emanava do menino Jesus, algo que transcendia qualquer entendimento humano. Outro refletiu sobre a coragem de Maria e José, que aceitaram com fé o plano de Deus, mesmo em meio às dificuldades. E o terceiro lembrou-se da estrela que os guiou, um sinal claro de que Deus estava no controle de cada detalhe. Ao chegarem em suas terras, os Reis Magos não guardaram aquela experiência apenas para si. Eles compartilharam com aqueles que os cercavam a notícia do nascimento do Messias. Muitos ouviram com ceticismo, enquanto outros se maravilharam com a história. Mas independentemente da reação das pessoas, os sábios sabiam que haviam cumprido um propósito maior. Eles haviam sido instrumentos nas mãos de Deus para testemunhar o cumprimento de uma promessa feita séculos antes. Enquanto isso, em Belém, a vida de Maria e José continuava cheia de desafios. Eles sabiam que Herodes ainda representava uma ameaça, mas confiavam na proteção divina. José, como um pai dedicado, fazia o possível para sustentar sua família, trabalhando como carpinteiro. Maria, por sua vez, cuidava de Jesus com todo o amor e devoção, meditando em seu coração sobre tudo o que havia acontecido desde a anunciação do anjo. O menino Jesus crescia saudável e cheio de graça. Mesmo em sua infância, havia algo especial nele que atraía as pessoas. Vizinhos e amigos da família notavam a sabedoria precoce da criança e a paz que ela irradiava. Maria e José sabiam que estavam cuidando de alguém único, mas também entendiam que a missão de Jesus iria além de suas compreensões humanas. Anos mais tarde, quando Herodes morreu, José recebeu em sonho a orientação para retornar a Israel. Ele e Maria decidiram se estabelecer em Nazaré, uma cidade tranquila, onde Jesus poderia crescer longe das intrigas políticas de Jerusalém. Foi ali que Jesus passou a maior parte de sua infância e juventude, aprendendo o ofício de carpinteiro com José e desenvolvendo-se em sabedoria e estatura, agradando a Deus e aos homens.
A história dos Reis Magos não termina com sua visita a Belém. Ela ecoa através dos séculos como um exemplo de busca sincera por Deus. Esses homens, vindos de terras distantes, representam a universalidade da mensagem de Cristo. Eles mostram que Deus não faz acepção de pessoas e que todos, independentemente de sua origem ou status, são chamados a conhecer o Salvador. A estrela que guiou os Reis Magos também nos ensina uma lição valiosa. Ela simboliza a luz de Deus em nossas vidas, que nos conduz mesmo quando o caminho parece escuro. Assim como os sábios confiaram naquela luz, nós também podemos confiar que Deus nos guiará em nossa jornada espiritual, desde que estejamos dispostos a segui-lo. Os presentes oferecidos pelos Reis Magos também têm um significado profundo para nós hoje. O ouro nos lembra que Jesus é o Rei dos Reis, digno de toda honra e glória. O incenso nos fala de sua divindade, da necessidade de adorá-lo como Deus. E a mirra nos recorda do sacrifício que ele faria, entregando sua vida por amor à humanidade. Esses presentes não eram apenas para Jesus, eram símbolos que nos convidam a refletir sobre quem ele é e o que ele significa para nós. A reação de Herodes diante da notícia do nascimento de Jesus serve como um alerta. Ele representa aqueles que rejeitam a luz de Deus por medo de perder seu poder ou controle. Herodes preferiu a escuridão da inveja e do egoísmo, enquanto os Reis Magos escolheram a luz da fé e da adoração. Essa escolha ainda se apresenta a cada um de nós hoje: seguir a luz de Deus ou permanecer nas trevas de nossos próprios interesses. A fuga para o Egito também nos ensina sobre a proteção divina. Mesmo em meio ao perigo, Deus providenciou um caminho seguro para Jesus e sua família. Isso nos mostra que, quando confiamos em Deus, Ele age em nosso favor, mesmo que não entendamos completamente seus planos. A fidelidade de José em seguir as orientações divinas é um exemplo de obediência e confiança que devemos imitar. A vida simples de Jesus em Nazaré nos lembra que a grandeza de Deus muitas vezes se manifesta na simplicidade. Ele não escolheu nascer em um palácio ou crescer em meio à riqueza. Pelo contrário, escolheu uma família humilde e uma vida comum, mostrando que a verdadeira grandeza está no amor, na humildade e no serviço aos outros. Que essa incrível jornada dos Reis Magos até o menino Jesus inspire você a buscar a Deus com o mesmo coração aberto e cheio de fé. Assim como eles foram guiados pela estrela, nós também podemos confiar que Deus nos conduzirá em nossa caminhada, mesmo quando o caminho parecer incerto. Deixe nos comentários o que mais tocou o seu coração nesta história e como ela impactou a sua vida. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar com seus amigos e familiares. Assim, mais pessoas poderão conhecer essa mensagem de esperança e amor que transforma vidas. Até o próximo vídeo.